Olá, boa tarde. Os idosos são o público preferido dos golpistas financeiros e a variedade de golpes é alta e perigosa. Facilidades para aumentar benefícios, prêmios inesperados, empréstimos consignados e contatos por WhatsApp. Esses são apenas alguns dos métodos utilizados por criminosos para aplicar golpes financeiros contra idosos no Brasil. Esses golpes, eles existem há muitos anos. Eles vão mudando, né? De cara, de forma, de aspecto, né? O principal golpe que hoje existe são os sites, né? Quando o idoso entra no site, né? E começa a navegar sem uma orientação específica. E aí ele acaba indo para locais que normalmente vão captar, que eles chamam de phishing. Eles puxam os dados e aí fazem toda uma série de golpes. Uma lei sancionada recentemente pelo governo de Minas estabelece que bancos e demais instituições financeiras tenham a obrigação de realizar campanhas constantes para combater esse tipo de abuso. Segundo a autora do texto e atual secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, a lei surgiu diante de uma alta alarmante no número de casos. Nossa grande preocupação surge no ano de 2023, que nós vimos um aumento no ano anterior de 60% dos crimes financeiros praticados, os golpes praticados contra idosos. Fizemos o projeto que obriga os bancos a fazerem campanhas constantes que falam de conscientização desses crimes, seja pela internet, pelos sites, aplicativos, campanhas também nas agências. Surge essa demanda que foi aprovada rapidamente. Com a digitalização de praticamente todos os processos em bancos, muitos idosos têm dificuldade para utilizar serviços e acabam precisando da ajuda de terceiros. Com isso, além das ações dos bancos, é importante que familiares e pessoas mais próximas ajudem na educação financeira e nos avisos e dicas. Evitar o uso de WhatsApp para qualquer tipo de operação financeira. Primeira coisa, o WhatsApp é para cumprimentar o amigo, é para mandar um bom dia, é para dar um recado, é para falar com o filho, né? Receber uma mensagem para tratar de qualquer coisa que seja na área financeira, é importante, né, que imediatamente ele já abandone a mensagem. Né? Ou então chame uma pessoa da família e diz, olha, recebi isso. E-mail é a mesma coisa. A quantidade de e-mails que a gente recebe, inclusive e-mails com toda a cara de legalidade, ou seja, a Receita Federal adverte. O senhor fez o imposto de renda e tem um saldo a receber. Jamais responder esses e-mails de Receita Federal, de Ministério Público, de Justiça. Após 4 dias internado, o prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, foi diagnosticado com neuropatia periférica. A condição foi responsável por causar fortes dores nas pernas e teria relação com o tratamento de câncer, realizado por ele neste ano. Segundo informações médicas, o quadro é desencadeado por danos nos nervos, que saem da medula espinhal e vão até os membros. Entre os principais sintomas estão dor, fraqueza, formigamento nas mãos e pés, além de perda de sensibilidade nessas áreas. Apesar do quadro, a equipe responsável pelo tratamento do prefeito de BH garantiu a remissão completa do câncer, a melhora no quadro de saúde e expectativa de alta em breve. O relatório da Polícia Federal, divulgado nesta terça-feira, após a retirada do sigilo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimento dos planos para um golpe de Estado em 2022, para impedir a posse do atual presidente Lula. A investigação da Polícia Federal apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve plena consciência e participação ativa na tentativa de golpe de Estado em 2022 para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda de acordo com a investigação, Bolsonaro também tinha pleno conhecimento de um suposto plano para matar Lula após sua vitória nas eleições. O ex-presidente nega as acusações e se considera um perseguido pela justiça.
Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva sobre uma trama golpista que finalmente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, diz o relatório da Polícia Federal, divulgado nesta terça-feira, após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal retirar o sigilo da investigação. Moraes determinou o encaminhamento do relatório final de quase 900 páginas da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República. Além de Bolsonaro, a PF indiciou outras 36 pessoas neste mesmo caso, entre elas vários militares e assessores próximos do ex-presidente. A investigação considerou que em dezembro de 2022, o plano golpista foi abortado de última hora por falta de apoio institucional do alto comando do Exército. Cabe agora ao procurador-geral Paulo Gonet decidir se denuncia o ex-presidente e os demais investigados pelos crimes apontados pela polícia, arquiva o expediente ou solicita novas diligências dos investigadores. Bolsonaro, de 69 anos, pode ser considerado culpado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O ex-presidente acusa Moraes, a quem considera seu inimigo político e um ditador, de agir fora da lei para impedir seu retorno ao poder. Bolsonaro pretende ser candidato nas eleições de 2026, mas está inelegível devido a uma condenação judicial em outro processo, por ter questionado sem provas a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. A UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, está com inscrições abertas para o vestibular 2025. Ao todo, serão oferecidas 4.811 vagas para cursos presenciais de graduação tecnológica, bacharelado e licenciatura, nas categorias de ampla concorrência, reserva de vagas e inclusão regional. As provas de conhecimentos gerais, válidas para todos os cursos, serão aplicadas no dia 12 de janeiro de 2025 e em 19 cidades. Já para os candidatos aos cursos de música, uma fase extra com prova de habilidades específicas vai ser realizada nos dias 22 e 23 de fevereiro do ano que vem. As inscrições deverão ser feitas pelo site vestibular.eng.br e as dúvidas podem ser encaminhadas para o telefone 0800 299 3232 ou pelo e-mail vestibularueng@msconcursos.com.br. E vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, o dia é de sol com muitas nuvens. À noite, o céu fica mais fechado, mas não chove. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima pode chegar a 31. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 90%. Em Nova União, na região metropolitana, o dia se assemelha com o da capital. Sol e nuvens, sem probabilidade de chuva. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar fica entre 30% e 85%. Em Berizal, na região norte, o dia é de sol com poucas nuvens e chuva passageira. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima pode chegar a 29. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. Considerada uma alternativa à cirurgia bariátrica, a endossutura tem se apresentado como um procedimento menos invasivo e que resolve muitos casos de obesidade. Incomodado com a dificuldade para não voltar a engordar sempre que perdia um pouco de peso, mas com receio de se submeter a um procedimento tão complicado quanto uma bariátrica, por exemplo, Vinícius passou um bom tempo procurando novas soluções. Foi quando conheceu a endossutura gástrica, ou gastroplastia endoscópica. Por mais que eu fizesse processos, dietas e afins, eu não conseguia manter aquela perda de peso considerável. E aí, quando eu pesquisei sobre a endossutura, eu associei ao meu caso, porque eu achei que ia resolver meu problema, que era um procedimento menos invasivo do que uma bariátrica, apesar de ser uma bariátrica por endoscopia, assim, quase uma bariátrica, né? Mesmo se tratando de uma alternativa menos invasiva e com riscos reduzidos, o procedimento é bem delicado e deve ser feito por profissionais qualificados. O resultado,
assim como na bariátrica, é a redução do tamanho do estômago, com a finalidade de perda de peso. Ele é feito pela boca e ali a gente aplica suturas no estômago que vão fazer o estômago ficar menor, tá? Essas suturas, elas são de fios de um material chamado polipropileno, que não é absorvível, então elas têm longa duração. Com isso ele vai passar a emagrecer, né? E ele sai do hospital no mesmo dia, em cerca de 5 a 6 horas, e ele volta ao trabalho em torno de 2 dias, o que é muito bom. É um procedimento de uma tecnologia nova, só tem um fabricante no mundo, e a gente passa por um rigoroso treinamento por vários meses. Então, além da especialidade médica, tem um treinamento que dura cerca de 6 meses antes de fazer o primeiro caso. A endossutura é indicada principalmente para pacientes com índice de massa corporal entre 30 e 40. A redução média em um ano é de aproximadamente 18% do peso corporal inicial, o que ajuda a prevenir o desenvolvimento de diversas outras doenças e aumentar a qualidade de vida. Se ele já tem obesidade leve, esse procedimento já pode ser indicado porque ele é de baixo risco. Então, pacientes que têm obesidade leve, moderada ou severa podem realizá-lo, o que é uma vantagem muito grande. Isso é justamente porque nós médicos hoje entendemos que o paciente que tem obesidade leve, ele pode estar num estágio inicial e no futuro desenvolver uma obesidade mais severa. Então, quanto mais cedo tratar, melhor. A questão da disposição, eu sou outra pessoa, assim. Chego no trabalho, o humor melhorou, disposição para trabalhar. Mais de 1.800.000 unidades de insulina serão entregues ao SUS pelo Ministério da Saúde até dezembro. O acordo para a entrega das remessas foi firmado nesta terça-feira entre a pasta e a empresa responsável pela produção dos insumos no Brasil. O objetivo é acelerar a entrega e garantir o abastecimento do Sistema Único de Saúde e a continuidade do tratamento dos pacientes com diabetes. Com o acordo, 93% do volume contratado de canetas de insulina serão entregues até o fim do ano, superando a meta inicial de 50% em 2024. A insulina produzida pela empresa Novo Nordisk é produzida a partir de planta localizada em Montes Claros, na região norte de Minas Gerais. A Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira, dia 29, é conhecida pelas promoções de produtos, mas neste ano os descontos estão chegando até na renegociação de dívidas. Esse é o assunto de hoje com a advogada Juliana Bento. Boa tarde, Juliana. Falando em um contexto geral da Black Friday primeiro, o que o consumidor deve ficar atento? Boa tarde, Rafael. O que o consumidor deve ficar atento é justamente se a proposta oferecida, tanto quanto a produtos, quanto a renegociação de dívida, se são realmente ofertas que estão sendo oferecidas ou se a gente está fazendo aquilo que aconteceu em outras Black Fridays, né? Pagando metade do dobro. Isso não é o que se pretende com a Black Friday. A Black Friday é conceder descontos reais ao consumidor. Então, principalmente, ele tem que ficar atento com o que está sendo oferecido a ele. Juliana, e como ficar atento a essa questão dessa mudança de preços? Ele tem que ter vindo acompanhando aí como é que estavam os preços anteriormente, né? Para verificar se realmente é uma oferta que está sendo oferecida ou se não. Eles estão aumentando o preço para aí sim conceder um desconto. No caso das dívidas, por exemplo, tem que verificar se é um desconto real, né? E as pessoas, ao renegociar a dívida, por exemplo, para conseguir aí os descontos, que os descontos são super válidos, eles chegam a 95% do valor da dívida. Quanto mais antiga a dívida, maior vai ser o desconto. E as pessoas têm que ficar atentas que se elas assumirem essa renegociação, esse desconto, elas vão ter que honrar aquilo que elas contrataram. E aí elas vão verificar o quê? Menores parcelas, para que aí eles consigam o maior desconto possível, para que consigam aí ter a regularização do nome, né, da regularização do crédito dessas pessoas que estão em débito, infelizmente são muitos no país. E como você mesma disse, a Serasa está com essas condições especiais para negociação de dívidas nessa semana de Black Friday. Como as pessoas podem procurar essas novas condições? Pois é, devem procurar a Serasa para que elas possam aí reduzir as suas dívidas e realmente a negociação está sendo excelente, né? Tem casos que a gente tem acompanhado que passa de 90% de desconto. Então, é um momento muito importante para as pessoas que estão
com muitas dívidas, conseguirem regularizar aí o seu crédito. Vale a pena procurar o Serasa e tentar essa renegociação da melhor forma possível. Então, a dica é a seguinte: tentar fazer menores parcelas e alcançarem os melhores descontos. E esse momento é um momento adequado para isso. As pessoas estão tendo uma oportunidade única neste feirão do Serasa de conseguir definitivamente colocar o seu crédito em dia. Como eu disse, por exemplo, dívida de R$600 está custando R$60 hoje. Então, é um momento importante para que as pessoas possam fazer renegociação, mas muita atenção. Não adianta, por exemplo, tentar procurar o banco, às vezes a gente consegue essa renegociação junto com o banco e as pessoas, às vezes, contratam um maior empréstimo para ter uma parcela menor. Então, muito cuidado ao fazer as renegociações das dívidas para que seja uma real Black Friday, que realmente seja um desconto efetivo do débito que você tem. Juliana, então vale a pena para as pessoas esperarem um ano por essas condições da Black Friday? Pois é, não é todo ano que tem esse desconto tão importante, né? É muito importante que a gente consiga aí manter o controle dos débitos para que não chegue nessa situação. Mas, esse ano especialmente, os descontos estão sendo fantásticos. Agora, aquelas renegociações que são feitas em banco para reduzir o débito, né, reduzir a parcela mensal, essas não valem muito a pena, porque a pessoa ela contrata um novo valor. Então, na verdade, não é a parcela que está reduzindo. É que como você contratou mais e dividiu por mais vezes, aí a parcela fica menor. Essa não vale a pena. Mas essa dessa Black Friday, especificamente deste ano, está valendo muito a pena. Juliana, agradeço sua participação aqui no Horizonte Notícia mais uma vez. Uma boa tarde. Até mais. Um cessar-fogo na guerra entre Israel e o movimento islamista Hezbollah entrou em vigor hoje no Líbano, após mais de um ano de confrontos que resultaram em milhares de mortes. A trégua entre Israel e o movimento islamista Hezbollah coloca uma pausa em um conflito que resultou em milhares de mortes e forçou o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas em Israel e de centenas de milhares no Líbano. Pouco depois do início do cessar-fogo, o exército israelense afirmou que os moradores do sul do Líbano não devem se aproximar das posições da força militar. O exército libanês pediu à população local para aguardar antes de retornar às localidades e vilarejos na linha de frente invadidas pelo inimigo israelense, esperando pela retirada. O conflito teve início com os ataques transfronteiriços do Hezbollah, em apoio ao seu aliado palestino Hamas. Os disparos começaram logo depois dos ataques do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023 contra o território israelense, que desencadearam a guerra em Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a trégua vai permitir que as forças israelenses se concentrem nas tensões com o Irã e na guerra contra o Hamas. O cessar-fogo acontece após um dia de intensos bombardeios israelenses no centro de Beirute, onde pelo menos 10 pessoas morreram, segundo as autoridades libanesas. Israel iniciou uma campanha de bombardeios contra os redutos do Hezbollah no Líbano em 23 de setembro e uma operação terrestre no sul do país uma semana depois. E após o anúncio da trégua no Líbano, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou sobre um novo esforço americano por um cessar-fogo em Gaza. Comunicado pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e pelo colega libanês Nahib Mikari, que um cessar-fogo no Líbano havia sido alcançado, o presidente americano Joe Biden se mostrou otimista com o futuro no Oriente Médio. Em Washington, o democrata afirmou que o acordo poderia conduzir a uma paz mais ampla na região. Assim como o povo libanês merece um futuro de segurança e prosperidade, o mesmo serve para o povo de Gaza. Eles também merecem o fim dos combates e deslocamentos. O povo de Gaza passou por um inferno. Biden afirmou que nos próximos dias os Estados Unidos farão outro esforço com Turquia, Egito, Catar, Israel e outros para alcançar um cessar-fogo em Gaza. Agora o Hamas tem uma escolha a fazer. Sua única saída é libertar os reféns, incluindo cidadãos americanos que eles mantêm, e no processo por fim aos combates.
o que tornaria possível uma onda de ajuda humanitária. De acordo com Netanyahu, a trégua no Líbano vai servir para separar as frentes e isolar o Hamas. A ideia é que, com o Hezbollah fora de cena, o Hamas é deixado sozinho na luta, o que vai colaborar na missão de libertar os cidadãos mantidos reféns em Gaza. A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque a Israel por militantes do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023. O episódio resultou na morte de 1.206 pessoas, a maioria civis, e 251 reféns. Um total de 97 pessoas permanecem em Gaza, incluindo 34 que os militares israelenses afirmam estarem mortos. O Ministério da Saúde do território, administrado pelo Hamas, diz que o número de mortos no contra-ataque de Israel passa de 44 mil pessoas. Você está vendo o QR Code aí na telinha? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Estamos com 73% da meta de arrecadação para o mês de novembro. A sua ajuda é muito importante. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá.